Olá, gente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, tá bom? Meus irmãos, nós vamos aqui para mais um vídeo da nossa série aí, né? Tudo sobre o jejum. Nós temos vivido aí uma temporada de jejum, de oração, de consagração, onde estamos buscando a face do Senhor nosso Deus. Tem sido, irmãos, um tempo assim sobrenatural. Tem sido algo fenomenal aquilo que Deus tem feito, as operações divinas sobre o nosso meio, as experiências com Deus que muitas pessoas já têm tido, contemplado coisas fenomenais. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nós, tá bom? Então Deus colocou no nosso coração um desejo da gente estar fazendo aqui uma série, né, que intitulamos aqui Tudo sobre o Jejum, onde nós queremos falar algumas coisinhas aqui sobre o jejum, queremos trazer algum conhecimento, queremos trazer uma edificação por meio da palavra de Deus, né, para te motivar, para te incentivar a continuar nessa jornada de jejum, a mais para frente também estar pegando mais propósitos de jejum, de oração, consagrando a Deus, buscando ao Senhor, né? Então, irmãos, hoje eu quero falar com você sobre alguns benefícios que o jejum vai causar na nossa vida, né? São muitos. Hoje eu quero compartilhar com você somente 5 benefícios que o jejum vai gerar na nossa vida. Você vai ver algumas coisas aqui bem interessantes, né? Mais para frente a gente pode também estar fazendo mais vídeos sobre os benefícios do jejum, tá? Mas eu quero compartilhar com você hoje 5 benefícios. Fica aí com a gente até o final, assiste esse vídeo, seja encorajado, seja motivado, tá? A jejuar, a buscar a face do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente para estudar a história de homens e mulheres de Deus, a gente vai ver que a prática do jejum sempre foi uma realidade na vida dos servos de Deus, né? Todos aqueles que serviram a Deus, em algum momento eles fizeram jejum, em algum momento essa prática se fez uma realidade na vida deles, no ministério deles, na chamada deles. Todos eles jejuaram. Quando você para estudar a Bíblia, você vai ver que todo mundo que serviu a Deus em algum momento tirou esse momento para jejuar, para consagrar e buscar ao Senhor. Então, irmãos, não pode ser diferente na nossa vida. Nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar, nós precisamos entender mais sobre o jejum e praticar e exercer essa prática, né? Se assim eu posso dizer, na nossa vida também, para que a gente possa experimentar algo a mais de Deus. É uma realidade, meus irmãos, que quem jejua vai experimentar coisas bem mais profundas do que aquele que não jejua, né? Não que Deus faça acepção. Eu falei isso outro dia aqui numa consagração. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem aquela coisa de, eu vou revelar para um, não vou revelar para o outro. Eu quero que esse aqui eu quero dar muito para ele, esse aqui eu não quero dar nada para ele. Muito pelo contrário. O que diferencia um servo de Deus para outro servo de Deus é o quanto esse servo de Deus busca ao Deus que ele serve, né? Então, quanto mais você buscar, quanto mais você consagrar, quanto mais você jejuar, orar, ler Bíblia, né, santificar, são as nossas práticas espirituais, né, que nos aproximam de Deus, mais de Deus você vai ter. Tá compreendendo? Então, irmãos, nós precisamos exercer essa prática do jejum, tá? Então, falando hoje sobre 5 benefícios que o jejum vai causar na nossa vida, o primeiro deles é um tão conhecido, que está lá em Mateus 17, 21, quando a Bíblia diz, né? Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O contexto desse texto é que um pai, conhecido como o pai do jovem lunático, ele leva esse jovem até Jesus para que Jesus expulsasse o demônio. Os discípulos a princípio não conseguiram expulsar esse demônio. Quando Jesus chega, Jesus expulsa o demônio da vida daquele jovem é curado, abençoado, liberto. A gente vai ver que mais para frente, quando os discípulos estavam sozinhos com Jesus, os discípulos vão perguntar, né, por que a gente não pôde expulsar esse demônio? Jesus a princípio tinha repreendido eles por causa da sua pequena fé, e Jesus agora diz para eles, olha, essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, primeiro benefício que o jejum vai causar na nossa vida é uma
autoridade sobre as hostes espirituais da maldade. Tá compreendendo? Quem jejua vai experimentar um nível a mais de autoridade, nesse nível de libertação, né? Todo pastor que trabalha com libertação, todo pastor que tem essa habilidade, ele precisa viver uma vida de jejum, né? De jejum, de oração. Tá compreendendo? Todo crente que quer viver esse nível de libertação, todo crente que quer viver esse nível para vencer certas coisas, irmãos, só por meio do jejum e da oração. Tá compreendendo? Então, tem coisas, irmão, que, por exemplo, as pessoas, você está orando pela sua família, você está buscando pela sua família, e você está vendo que a coisa não está mudando, você está vendo que a situação não está sendo resolvida. Que tal experimentar fazer um jejum mais forte por essa causa a qual você está orando? Tá compreendendo? Eu vi um testemunho certa vez de uma pessoa que, por exemplo, ela queria ser liberta do cigarro. Sabe o que ela fez? 3 dias de jejum e de oração, sem comer nem beber. 3 dias. Ali, consagrando, buscando, orando, jejuando. Tá compreendendo? E aquela situação foi resolvida por meio do jejum e da oração, né? Tem vários testemunhos aqui que eu poderia contar para você sobre causas específicas que não estavam tendo solução, que quando a pessoa foi jejuar e orar, pegou um propósito mais forte de jejum e de oração, essa pessoa experimentou um nível a mais de libertação. Então essa libertação acontece quando você sendo usado para abençoar outras pessoas e também pessoal. Você precisa ser liberto de algo, né? Deixar algo para trás, parar com certas práticas que você quer ser liberto e até hoje você não conseguiu. Volta e meia você cai na mesma coisa, volta e meia a mesma situação está ali, né? Novamente presente. Faz um propósito de jejum e de oração, experimenta, sabe? Você vai ver que funciona, tá bom? Então o primeiro benefício, uma autoridade gerada na vida daquele que jejua. O segundo benefício, irmãos, está lá aqui no próprio livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 2, que diz assim: e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Segundo benefício que o jejum gera na nossa vida é que, vou te contar o contexto aqui. Jesus é batizado por João Batista, é cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E Jesus, ele vai jejuar. Ele entrou ali num propósito de 40 dias de jejum. E o que aconteceu nesse momento? Jesus foi tentado. E Jesus sendo tentado, a Bíblia diz que ele venceu essa tentação, né? Por que Jesus venceu? Primeiramente porque ele estava cheio do Espírito Santo e segundamente, irmão, pela essa prática espiritual. Nós precisamos entender que quando a gente jejua, nós estamos matando a nossa carne. Quando a gente jejua, nós estamos matando os nossos desejos carnais e estamos fortalecendo o nosso homem espiritual, entendeu? Então o jejum fortalece o seu homem espiritual. Então as tentações, elas virão para A ou para B. Até Jesus foi tentado. A diferença é que quem jejua, ele vai conseguir resistir às tentações. Tá compreendendo? E o jejum, ele gera esse benefício na nossa vida. Nossa carne fica fraca, o nosso homem espiritual fica fortalecido e a gente vai experimentar a possibilidade de vencer as tentações. Que, irmãos, sem o seu homem espiritual estar fortalecido, é certo que nós não venceremos nenhuma tentação. Mas fortalecendo o nosso homem espiritual, é possível sim vencer as tentações, avançar, romper e viver aquilo que o próprio Jesus experimentou, tá? Então Jesus é o nosso maior exemplo de como vencer as tentações. Terceiro benefício que o jejum gera na nossa vida. O jejum, irmãos, é uma ferramenta de vitória sobre os nossos adversários. Quando a gente lê lá 2 Crônicas, capítulo de número 20, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim, então Josafá temeu e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. O contexto disso aqui você deve conhecer. Josafá recebe a notícia de que havia uma coalizão, uma aliança de exércitos agora vindo do outro lado do Mar Morto para invadir Judá e acabar com tudo.
invadir as terras de Josafá. Josafá agora, irmãos, diante daquela situação, ele temeu, mas ele fez o que foi certo naquele momento. Ele apregoou um jejum em todo Judá. Todo Israel foi jejuar. Entendeu? Diante, irmão, de situações onde o adversário está querendo acabar com a nossa vida, onde o adversário está querendo invadir as nossas terras, né? E aqui, irmão, uma situação impossível, uma guerra impossível de Josafá vencer, humanamente falando. Uma guerra impossível de Josafá vencer. O exército que estava vindo contra Josafá infinitamente maior do que o exército que estava lá para guerrear em favor de Josafá. Então, irmão, o que Josafá diz? Espera aí, eu tenho uma situação impossível de eu vencer. Eu tenho um exército poderoso vindo agora contra mim. O que eu preciso fazer? Jejuar. Jejuar, buscar ao Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para falar, né? Irmãos, e quando Josafá, interessante, né, irmão? Quando a gente traz isso para o mundo espiritual, a gente entende que a vitória da nossa vida contra os nossos adversários, ela acontece primeiramente no mundo espiritual. Quando a gente vence no mundo espiritual, o jejum, irmão, ele serve também para ele elimina as forças dos nossos adversários, entendeu? No mundo espiritual, irmão, a gente obteve vitória, essa vitória vai se manifestar no mundo físico, entendeu? E aí, irmão, quando Josafá vai buscar ao Senhor, aí você pula aqui para o versículo 14, olha o que a Bíblia diz. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E aí a palavra, vamos pular lá para o versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, e quando Josafá se pôs a buscar o Senhor, a palavra de Deus veio na boca de um profeta no meio da congregação de Israel. E a palavra, para resumir aqui, a palavra era: olha, não temas, Deus vai dar vitória para vocês. Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, Deus vai pelejar por vocês. E a Bíblia diz, irmão, que no outro dia pela manhã Josafá arma o exército, mas Josafá faz diferente. Ele põe os cantores ali na frente, na linha de frente, vai para a batalha e eles vão entoando uma canção ao Senhor. Como eu sempre falo quando eu prego essa palavra, eu queria saber qual o louvor todo que eles pregaram, que eles cantaram. Mas a Bíblia revela uma frase desse louvor, onde ela diz que eles iam cantando e dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ali, irmão, Josafá, indo em direção aos adversários, a Bíblia diz que do outro lado, no acampamento adversário, Deus pôs um espírito de confusão ali no meio deles e eles começaram a se matar. Eles mesmos começaram a se matar, e quando chegou lá, a Bíblia diz que quando Josafá chega no meio do acampamento deles, Josafá só encontra os corpos dos seus adversários ali mortos, entendeu? Então, irmãos, nós precisamos entender jejum e oração para nos dar vitória contra o adversário. O diabo está o tempo todo armando ciladas e tentando acabar realmente com a nossa vida, mas jejum e oração para que a gente prevaleça contra o nosso adversário, tá bom? Vamos lá. Quarto benefício que o jejum e a oração gera na nossa vida. Irmão, jejum e oração, eles podem mudar o destino até mesmo de uma nação. Quando você lê o livro de Jonas, capítulo 3, Jonas, capítulo 3, deixa eu abrir aqui rapidamente. Jonas 3, versículo 5, diz assim, ó: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Você sabe da história, Jonas é enviado por Deus para pregar em Nínive, e a mensagem de Jonas não era uma mensagem de carinho para os ninivitas, era anunciando o juízo de Deus. Deus estava irado com aquele povo era um povo mau, cruel, perverso, e Deus decidiu exercer juízo sobre Nínive. E Jonas vai para Nínive, prega, e o que Jonas a princípio nem queria que acontecesse, né? Acontece. Os ninivitas recebem aquela mensagem e eles decidem se humilhar diante de Deus, pedindo perdão, né, por meio do jejum. Irmãos, e Deus havia dito que ia exercer juízo, mas a humilhação daquele povo, aquele povo se converteu ao Senhor, e aquele povo passou a se humilhar e pedir misericórdia de Deus, através também do jejum. Deus mudou o juízo
o decreto de juízo que havia sobre eles, e Deus exerceu misericórdia sobre eles. Irmãos, jejum e oração tem esse poder muito forte. Nós precisamos jejuar e orar pelo Brasil. Nós precisamos jejuar e orar pela nossa nação, pela nação onde você está. Nós precisamos jejuar e orar pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Jejum e oração podem mudar o destino de uma nação, tá bom? O quinto benefício que o jejum causa para a nossa vida, irmãos, Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo de número 8, versículo 21. Diz assim para nós: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Irmãos, o que acontece? O rei Ciro havia liberado o povo de Israel voltar a Jerusalém, reconstruir a nação. E Esdras, irmão, quando ele vai encarregado dessa missão para exercer, a reconstrução ali de Jerusalém, a Bíblia diz que Esdras não queria pedir socorro nem segurança para o rei, porque ele havia dito que Deus era poderoso para guardar eles, para proteger eles, e diante do desafio que era a viagem de voltar para Jerusalém, dos desafios que eles tinham agora, de reconstruir todas as coisas ali, Esdras, irmão, ele proclama um jejum para pedir um caminho direito ao Senhor, para pedir a bênção de Deus, para pedir a proteção, provisão, cuidado, para pedir direção. Sabe, irmãos, quinto benefício que um jejum gera para nós: o jejum faz com que projetos prosperem. Então Esdras precisava ali de uma bênção especial, E ele foi pedir a Deus, foi se humilhar diante de Deus por meio do jejum. E o interessante é que Deus ouviu os pedidos de Esdras e deu para eles um caminho direito, abençoou os projetos dele, tá bom? Gente, vale a pena jejuar, vale a pena buscar. São somente alguns benefícios, tem infinitamente mais benefícios do jejum, que a gente pode estar falando também mais para frente, mas pega esses hoje, tá? Pega esses, pratica o jejum, exerce o jejum, essa prática espiritual que só vai gerar benefícios para a tua vida. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, que Deus prospere a sua vida. Fica firme, vamos para cima. Deus é conosco, tá bom? Deixa eu te pedir aqui, se inscreve no nosso canal, tá? Nos ajuda aí nesse projeto também do nosso canal aqui. Queremos ver esse projeto crescer, cada dia mais alcançar mais pessoas. E você pode nos ajudar aí, se inscrevendo no nosso canal, se você achar que deve, compartilhando esse vídeo com mais alguém, tá? E se você tiver qualquer dúvida sobre jejum, deixe aí nos comentários que depois a gente pode estar respondendo também as suas dúvidas. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe. Um forte abraço.